Essa live hoje não estava programada, mas por conta de uma série de coisas que aconteceram hoje no consultório e vários pedidos, eu decidi fazer essa live agora para falar para vocês sobre um problema, uma questão que afeta muitas pessoas, né? E provavelmente depois quem olhar esse vídeo vai poder se identificar com essa questão, que são os problemas da tireoide e o que existe por trás de cada problema da tireoide. Qual é o conflito emocional que faz com que uma pessoa desenvolva um quadro de hipotireoidismo, hipertireoidismo, um tumor na tireoide, né? O que é que leva alguém a desenvolver um quadro desses? Mas a partir de hoje eu vou fazer uma série de vídeos, talvez nas lives ou talvez vídeos mesmo, falando da conotação das doenças e em relação os seus conflitos emocionais, tá? Então, se vocês conhecem alguém que tem problemas com a tireoide, seja hipo ou hipertireoidismo, ou nódulos na tireoide, enfim, depois dividam com essas pessoas essa informação. Por quê? A partir do momento em que eu identifico qual é o conflito que existe por trás desse sintoma, se eu resolvo aquele conflito, muito provavelmente eu me autocuro, tá? Então, para começar a falar, eu preciso explicar um pouquinho sobre a glândula tireoide, né? Ela é uma glândula que fica localizada na altura da laringe, do pescoço. Ela tem 2 lobos e é uma glândula que produz os nossos hormônios tiroidianos e é responsável por todo o nosso metabolismo. A glândula tireoide, se ela não funciona, para vocês terem uma ideia, não existe como a gente sobreviver, porque ela está relacionada a praticamente todo o nosso metabolismo, tá? E então, o que pode acontecer? Essa glândula que vai movimentar toda a nossa vida, é ela que nos dá disposição, ânimo. Tem pessoas que acham que estão sofrendo com depressão, quando na verdade estão com hipotireoidismo. E é por isso que investigar os hormônios tiroidianos faz parte de uma pesquisa de rotina, né? E praticamente todos os anos nós pedimos esses exames para poder identificar se está tendo algum transtorno ou não. Então, gente, é o seguinte, a glândula tireoide é de extrema importância e é ela que vai trazer o nosso movimento do dia a dia, a nossa atividade física, a nossa capacidade cognitiva de pensar, de compreender. Quando ela não está funcionando adequadamente, imagina que você tem um hipotireoidismo, ela não está funcionando muito bem, não está produzindo os hormônios da tireoide, então eu entro num estado como que um estado vegetativo. O meu coração vai bater mais lentamente, eu vou ter movimentos mais lentos, pensamentos mais lentos, eu posso entrar num quadro depressivo e todo o meu processo metabólico começa a se alterar. O intestino não funciona, todo o meu ritmo fica alterado para menos, né? Eu fico muito mais lento. Enquanto que uma tireoide hiperfuncionante faz exatamente o contrário. Eu vou ter uma taquicardia, né? Meu coração vai ficar acelerado, eu tenho sempre aquela sensação de ansiedade, a respiração é mais rápida, começa um processo de emagrecimento, mas um emagrecimento que não é bom, é alguma coisa muito acompanhada de ansiedade, então não é nada bom, tá? Bom, então assim, o ideal é que a nossa tireoide esteja funcionando adequadamente. Ok. Do ponto de vista de conflitos, né, biológicos, e agora eu vou falar baseado no estudo da medicina germânica,
E eu vou falar muito disso aqui, gente, porque a medicina germânica, ela foi criada por um médico, né, Dr. Hammer, e o Dr. Hammer, ele deixou esse legado para a humanidade, que é capaz de nos informar, através dos sintomas, qual foi o tipo de conflito que eu sofri, que dor emocional eu tenho, e se eu corrigir essa dor, aquele processo desaparece. Isso vale para qualquer tipo de doença, de uma gripe ao câncer. Qualquer tipo de sintoma físico pode ser autocurado desde que eu consiga identificar o porquê esse sintoma surgiu, tá? No caso da tireoide, gente, o que está por trás de uma alteração tiroidiana? A nossa tireoide é chamada de o órgão do tempo. Então, imagine que você vive uma situação em que você não foi suficientemente rápido para resolver. Esse processo ele tem que ser um trauma emocional, uma situação vivida de forma impactante, inesperada e vivida em solidão. Então, por exemplo, uma coisa bem dramática, tá? Imagine que você tenta socorrer uma criança, enfim, pode ser seu filho, mas enfim. Você tenta socorrer uma criança porque ela sofreu um acidente, ou engasgou, teve algum processo, e você precisa correr para chegar rapidamente ao hospital. E infelizmente você não consegue chegar a tempo, e essa criança acaba morrendo. Imagine a gravidade, o impacto dessa situação para uma pessoa que vive isso, né? Dependendo da percepção dela, ela vai exatamente ter essa sensação: eu não fui suficientemente rápido. Então, isso é um trauma gravíssimo emocional que inicialmente afeta o nosso cérebro. Todo trauma, todo conflito vivido de forma impactante, inesperada, vivido em solidão, ou seja, um choque emocional, ele dispara no nosso cérebro um mecanismo de defesa que é imediato. O meu corpo, meu inconsciente, já quer achar uma forma para resolver aquele conflito. Então, se eu não fui suficientemente rápido para resolver aquela questão, imediatamente as células da minha tireoide começam a agir. Agir de que maneira? Elas começam a aumentar a sua função para que eu possa ser rápido da próxima vez. Entendam que o nosso inconsciente, ele é literal e ele vai naquele momento do trauma, do impacto, encontrar uma solução para aquilo que eu vivenciei. Se eu não fui rápido o suficiente, eu vou criar uma maneira, uma forma de ser rápido. Qual é essa forma? Eu começo a aumentar a produção de hormônios pela minha tireoide. Então, eu começo a proliferar células. Quando eu começo a proliferar essas células, inicialmente isso não é aparente, né? Isso não é perceptível. Suponha que eu resolvi a questão do conflito, que eu, de alguma forma, consegui ressignificar aquilo. Então, esse aumento glandular, ele vai acontecer por um tempo e depois ele volta ao seu estado normal, tá? Por alguns outros mecanismos. Mas se o conflito persiste dentro da minha mente, se eu continuo remoendo aquela dor de não ter sido suficientemente rápido, esse processo continua na tireoide. Então, ele vai passar de uma pequena proliferação celular para um nódulo, e aí ele já começa a ser percebido. E esse nódulo, e essa tireoide aumentada, uma vez que ainda assim o conflito continua no meu mental, né, eu continuo preso naquele momento impactante, essas células já não dão mais conta, elas já proliferaram, já aumentaram a sua capacidade e eu começo a solicitar novas e novas células. E nessa solicitação é que surge o tumor, o câncer de tireoide. Entenderam?
Então, se você tem um problema, seja hipo ou hipertiroidismo, se você tem um nódulo na tireoide, se você já tem um câncer, não importa, tá? Na medicina germânica, não existe nome de doença, só existe uma tentativa do nosso corpo em nos ajudar. E é isso que o corpo está fazendo. Mas se você tem uma história dessas, ou conhece alguém com essa história, pode procurar na investigação, um pouco antes do diagnóstico desse nódulo, desse tumor, um pouco antes desse diagnóstico do hipertiroidismo, procurem saber se essa pessoa, ou se você que está passando por isso, não teve um momento em que você sentiu que não foi suficientemente rápido para resolver uma questão. Isso pode ser, gente, de uma forma virtual também. Pode ser imaginária. Eu posso estar também vivendo a vida de uma outra pessoa. Imagine, por exemplo, uma criança que desenvolve um nódulo de tireoide, que pode até ter características malignas, aos 5 anos de idade. O que essa criança viveu, né, para que ela pudesse desenvolver esse tumor? Existem pais e mães que fazem com que os filhos sejam extremamente competitivos. Exigem coisas dos seus filhos que vão além das suas capacidades. Então, exigem que esse filho faça uma grande quantidade de coisas, vários esportes, língua e uma série de outras coisas, sem perceber que às vezes estão sobrecarregando seus filhos. E eles podem ter esta percepção de que não são suficientemente rápidos para atender a todos os pedidos dos seus pais. E aí ele começa a desenvolver um quadro de hipotiroidismo, de nódulo na tireoide, de hipertiroidismo. Prestem atenção. Outras vezes, essa mesma criança pode não estar sofrendo nenhum tipo de pressão, mas ela pode estar vivenciando uma dor, por exemplo, da sua mãe ou do seu pai, que viveu um trauma com essas características. Imagine um pai que trabalha na bolsa de valores e que fica em casa, né, fazendo o seu trabalho e traduzindo tudo isso ali na frente da família, do filho, mostrando um desespero em chegar primeiro, enfim, em ser o melhor, em conquistar, e passa toda essa angústia, né? E a criança percebe isso como se fosse ela mesma. Ou seja, o meu pai não foi suficientemente rápido e ele perdeu o emprego. Ele pode entender isso como algo que é dele, né? A criança pode tomar para ela uma dor que é do pai, que é da mãe. Imagine que a mãe viveu uma situação em que ela entende que ela não foi suficientemente rápida para salvar o seu próprio pai. E a criança recebe esse impacto porque a mãe repete isso ao longo da vida, repete ao longo dos dias, ela fica triste, ela chora, ela traz à tona essa sensação de não ter sido rápida o suficiente. A criança também pode captar. Então, gente, os distúrbios da tireoide, todos eles, diante da medicina germânica, estão relacionados a não ser suficientemente rápido, né? Eu não consegui fazer aquilo rapidamente. Eu não consegui agarrar o meu trabalho e por isso eu fui demitido. Eu não consegui fazer determinada coisa a tempo. Quando isso nos impacta de forma muito intensa, né, e inesperada, com certeza irá desencadear um processo na minha tireoide. Então, se você tem algum problema desse tipo, né, mesmo as doenças autoimunes, muito comuns hoje em dia, a tiroidite de Hashimoto, quantas pessoas hoje têm tiroidite de Hashimoto, né? E vão ao meu consultório por causa disso, por se tratar de uma doença autoimune. E quando na história nós vamos buscar, né, quando do início do processo, e você vai lá e vai vasculhando,
você vai encontrar exatamente esse conflito. Entenderam? E aí o que é que a gente faz com isso? Existem técnicas que a gente utiliza para poder ressignificar aquele momento. Técnicas de hipnose, técnicas em que você volta na cena e refaz aquilo, né? Meditações, uma série de coisas além dos florais, das terapias mesmo, para que a pessoa tome consciência de que ela já não vive mais aquele momento, né? E tira dela esse peso. Ela entra num processo de limpeza dessas memórias, de auto-perdão, e aí o processo se autocura. Quando ele acontece na criança, por incrível que pareça, se você cura a dor dos pais, a criança também se cura. Porque até 7 anos de idade, na verdade, ela é uma unidade com os pais, né? E se ela é um adolescente que toma para ele essa dor, então ele tem que ser tratado mesmo, né? A dor tem que ser removida dele, mesmo que o problema tenha vindo dos pais. É a percepção dele que conta nesse caso. Em resumo, gente, se você tem um problema com a tireoide, procure um momento em sua vida, antes de detectar esse processo, em que você se sentiu incapaz, se sentiu lento para resolver, né? Se houve alguma situação em sua vida que você, se pudesse refazer aquilo, se você seria mais rápido, tentem identificar esse tipo de dor, de conflito, porque se você conseguir identificar, com certeza esse processo pode parar, a sua tireoide pode se curar, né? Mas para isso existem técnicas e ajuda terapêutica, tá? Então, hoje eu vim aqui para contar para vocês, porque foi um pedido que me fizeram, e como essas questões da tireoide, elas estão sendo muito frequentes, né? Porque as pessoas realmente andam com esse conflito de eu tinha que ser mais rápido, a vida está pedindo que você seja mais rápido, e a gente precisa começar a parar e entender que tudo tem o seu tempo, né? Confiar mais, compreender que toda vez que você planta alguma coisa, ela precisa germinar, e é um tempo importante para que você repense nas suas coisas, nos seus desejos. Você pode reformular esses desejos ao longo desse tempo, né? E se foi uma situação muito impactante que você não tem como traduzir isso de uma outra maneira, foi algo muito, muito grave, é preciso ajuda terapêutica sim, tá? Então não acreditem só na reposição de hormônios, não acreditem só nas cirurgias, né? Claro que tudo isso tem que ser feito, precisa ser feito, mas é muito importante que a gente busque a causa, né? E essa causa, uma vez identificada, vai com certeza aliviar muito os sintomas da tireoide e evitar que vocês desencadeiem outras doenças em decorrência desse conflito, desse trauma, tá bom? Aqui no Núcleo Clara Luz, nós temos várias técnicas, como a hipnose, que eu já falei, o EPASE, que é uma técnica incrível, onde você refaz a história passada, ressignifica, e uma vez ressignificando, todo o seu trajeto até hoje se modifica, a sua vida se transforma, tá? Vamos começar a entender que todo sintoma físico é um chamado para que nós possamos nos autocurar de uma dor que existiu antes do sintoma. Então, todo sintoma, desde uma dor no dedo até o câncer mais mortal, só quer nos ajudar para que nós possamos buscar a solução para um conflito que está lá, né, gritando à espera da correção. Tá bom, gente? Então, foi uma live rapidinha. Eu vou voltar falando de outras patologias, vou falar de muitas patologias e ajudar vocês aí a identificar o porquê esses sintomas surgem. Hoje o assunto foi tireoide. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem aqui, mandem suas perguntas, coloquem aí os seus comentários e
Continue seguindo a nossa página, o nosso Instagram, o nosso canal, ativem aí o sininho e divulguem esse vídeo para quem vocês acharem que vai poder tirar algum proveito dessas informações, tá certo? Lembrem, gente, eu sou médica, alergista e imunologista há 30 anos e há mais de 10 anos nessa busca por algo mais além da medicação e das cirurgias. Foi aí que eu encontrei a nova medicina germânica e outras técnicas que me deram total liberdade. E hoje eu consigo auxiliar as pessoas através dessas técnicas, desse método que é inovador, né? Mas que é extremamente eficaz e libertador. Nada melhor do que você se autoconhecer e poder sair da vitimização. Eu não sou vítima nem da minha genética, nem das doenças, nem de processo nenhum. Se eu me conhecer, e nós vamos fazer isso aqui através desses vídeos, vocês vão conseguir compreender que tipo de conflito leva a determinado sintoma. E a partir da correção do sintoma, você vai se autocurar com certeza. Claro que a medicina tradicional tem todo o seu mérito, nós jamais vamos pedir que você pare seu tratamento, deixe de procurar os médicos de forma nenhuma, mas junto com esse tratamento, busque autoconhecimento, busque compreender por que o sintoma surgiu e com certeza você vai ter um processo de cura muito mais intenso e uma sensação libertadora. Tá bom, gente? Então era isso, era o meu recadinho de hoje. Eu volto com outras patologias para vocês.